Olá! Seja bem-vindo ao meu mundo. Pode me chamar de Cathead. Aqui nós vamos conversar sobre vários temas, desde crimes, mistérios e lendas urbanas. Acomode-se e vamos lá! Vamos analisar o caso de Jesse Pomeroy, que foi condenado à prisão perpétua com apenas 16 anos, ficando conhecido como a criança assassina de Massachusetts. Se existe alguém que comprove que psicopatia não tem idade, esse alguém é Jesse Pomeroy. Nascido Jesse Aiden Pomeroy em 29 de novembro de 1859, Charleston, Massachusetts. Pomeroy executou assassinatos a sangue frio, sendo uma das pessoas mais jovens condenadas à prisão perpétua. A infância de Jesse não foi fácil. Ele constantemente sofria bullying na escola por ter uma deformidade em seu olho direito, devido a uma membrana branca que cobria sua córnea. Isso o deixava muito tímido e envergonhado. Isso fez com que as outras crianças se afastassem dele e ele se tornou um ávido leitor solitário. As obras que ele lia eram violentas e cheias de sangue, o que pode ter influenciado a cabeça do jovem. Em casa as coisas também eram difíceis. Seu pai era um agressor violento tanto com sua mãe quanto com os próprios filhos. Por vezes chegou até a aplicar castigos extremamente sádicos, como perfurar a mão de uma das crianças com prego, impedir que a família se alimentasse por vários dias, praticar afogamentos em banheira com água gelada e até mesmo obrigar que o filho Charles colocasse um carvão em brasa sobre a língua. Provavelmente o ambiente favoreceu o desenvolvimento de uma personalidade sombria em Jesse Pomeroy. Durante a infância ele foi proibido de ter animais de estimação após matar 2 filhotes de gato com as próprias mãos. A família de Jesse era bastante perturbada e isso pode ter contribuído para o comportamento do menino. Seu pai, Thomas Pomeroy, tinha nojo do olho do filho e nunca fez questão de esconder. Além disso, o pai também era alcoólatra e abusava de Jesse, batendo no menino de cinto e mandando o menino ficar nu para que doesse mais. Esse comportamento com certeza deu ao menino mais tendências violentas. O que alguns acreditam é que Jesse Pomeroy já tinha uma predisposição para matar pessoas e isso levantou muitos estudos sobre o fato de uma pessoa nascer ou não com seu DNA tendendo para ser uma pessoa agressiva. E no caso de Jesse, pode ser que essa predisposição realmente existisse, já que seus crimes começaram em uma idade bem jovem. Aos 12 anos de idade, Jesse era maior do que o dos garotos de sua idade. Era alto e com uma estrutura óssea bem definida. Foi nesta época que começou a agredir garotos menores. Sua brincadeira favorita era imobilizar seus pescoços até que desmaiassem por falta de oxigenação. Não demorou muito tempo para que a violência de seus atos aumentasse. Ele passou a atrair crianças pequenas para áreas mais remotas, prometendo-lhes doces e brinquedos. Ao chegarem no local combinado, Jesse torturava suas vítimas, obrigava-as a se despir e introduzia objetos como canos e garrafas em suas partes íntimas. Em 22 de dezembro de 1871, quando tinha 12 anos, Jesse fez seu primeiro ato de violência. Ele levou um menino mais novo para um lugar isolado e o amarrou em uma viga e depois o espancou com uma corda. Jesse faria isso com mais 6 garotos em 9 meses, um prelúdio para o serial killer que estava por vir. Com o passar do tempo, ele também adicionou uma faca nessas torturas que fazia. Jesse Pomeroy era um sádico e, provavelmente, também era um psicopata. Os psicopatas têm o desejo de fazer mal aos outros e não demonstram nenhum tipo de respeito com os sentimentos ou direitos das outras pessoas, e muito menos se colocam no lugar dos demais. Os psicólogos distinguem sociopatas de psicopatas, sendo o primeiro desenvolvido por estímulos externos e o segundo, sendo uma condição de nascença que é atiçada por elementos externos. Jesse provavelmente era psicopata, tomando como base que sua violência se mostrou em uma idade muito pequena. O FBI classificou Jesse como um assassino organizado, ou seja, ele planejava, era metódico e tinha a intenção de matar suas vítimas. Ele era cuidadoso e não deixava muitas evidências por saber o que e o porquê estava fazendo o que fazia. Jesse era classificado também como assassino de luxúria. Seu modus operandi tinha uma motivação para fins sexuais e prazer hedonista. Esse tipo de assassino costuma sair torturando e matando suas vítimas e depois praticando necrofilia e canibalismo.
Jesse se masturbava enquanto os chicoteava, espancava e os deixava nus à mercê do frio extremo do inverno. De família humilde, Jesse era o típico garoto valentão. Com 12 anos de idade, atraía meninos mais novos para áreas remotas, atacando-os com extrema brutalidade. Os garotos eram esfaqueados, espancados, chicoteados e amordaçados com punhais, facas e cintos, ficando com cicatrizes permanentes. A mãe de Jesse passou a desconfiar do filho, e decidiu mudar de bairro antes que ele pudesse ser acusado de algum crime. Ela e os filhos se mudaram para South Boston, um local bastante violento na época. O casamento dos pais não ia bem há muito tempo, e foi nessa época que se separaram. Em 1872, Jesse mudou-se com seu irmão Thomas e sua mãe Ruth para Boston. No novo endereço, Jesse descobriu um depósito de trens que ficava a alguns poucos quilômetros de sua casa. Lá seria o local ideal para preparar seus crimes. Ele chegou até a instalar um espelho em uma das paredes para que pudesse se ver sujo de sangue. O modo de atrair suas vítimas continuava o mesmo, prometendo presentes e as levando até o depósito. Ele também passou a se masturbar após cometer os crimes. Diante do espelho ele disse que não enxergava a si mesmo, e sim um monstro de pele vermelha e dentes afiados. Nessa mesma época Jesse cometia crimes menores contra seus colegas e a escola passou a não tolerar mais esses ataques a meninos menores. Isso resultou em uma audiência com um juiz do Tribunal de Menores, onde Jesse foi considerado culpado e sentenciado à Escola Estadual de Reforma para Meninos em Westborough, até que completasse 18 anos. Em fevereiro de 1874, aos 14 anos, o garoto foi solto em liberdade condicional de volta para sua mãe e irmão em South Boston. Sua mãe tinha sua própria loja de costura e seu irmão Charles vendia jornais. Apenas um mês após Jesse ser solto, em março de 1874, uma garota de 10 anos chamada Kate Curran desapareceu em Boston. Um mês depois, o corpo mutilado de Horace Millen, de 4 anos de idade, é encontrado em um pântano próximo ao porto de Boston. Devido ao histórico de cometer agressões contra crianças, não demorou muito para que a polícia procurasse Jesse para perguntar sobre os crimes. Entretanto, não havia provas para culpá-lo. Meses depois, o corpo de Kate é encontrado no porão da loja de roupas da mãe de Pomeroy. Seus restos haviam sido escondidos apressadamente em montes de cinzas, o que levou à sua condenação, no Supremo Tribunal Judicial do Condado de Suffolk em dezembro de 1874. Jesse Pomeroy foi declarado culpado em 10 de dezembro de 1874, com a recomendação de misericórdia do júri por conta de sua idade. Ele tinha apenas 16 anos na época. O advogado do garoto, Charles Robinson, tentou diversas apelações, mas todas foram rejeitadas em fevereiro de 1875, quando o réu foi condenado à morte por enforcamento. Sentenciado à prisão perpétua, Pomeroy iniciou seu confinamento solitário com 16 anos de idade, na prisão estadual de Charleston. Lá, aprendeu variadas línguas estrangeiras, entre elas o hebraico e alemão, começou a escrever poesias que exigiu serem publicadas, e estudou livros de direito para redigir desafios legais à sua condenação. Com 55 anos, em 1914, é submetido a um relatório psiquiátrico, que observou 10 a 12 tentativas determinadas de escapar da cadeia. Nas empreitadas, ele utilizava cordas, canetas de aço e uma furadeira, encontrados em sua cela. O relatório afirmava que Pomeroy havia demonstrado a maior ingenuidade e uma persistência sem precedentes na história da prisão. Em 1929, por esta altura um homem idoso com a saúde frágil, Pomeroy foi transferido a um hospital para criminosos insanos, onde morreu em 29 de setembro de 1932.